efetivamente não há respeito nenhum pelo prazer e pelo desejo e pela vontade e pela disponibilidade feminina, não é? É quase como se fosse sempre um dever feminino estar disponível para o seu parceiro. A relação devia ser sempre o 25 de Abril sempre, ou seja, a possibilidade, eu só estou contigo intimamente se de facto estou disponível. E se eu estiver disponível e tu estiveres disponível, então é um match perfeito e vamos ter um momento de intimidade prazerosa. Olá Marta, bem-vinda ao podcast Verde Sem Fronteiras, é um gosto ter-te aqui connosco. Gostávamos muito que nos falasses um pouco do teu percurso, daquilo que tens feito não apenas como psicóloga e também do ponto de vista da terapia familiar, mas tens ajudado a quebrar tabus naquilo que diz respeito à reprodução e à saúde sexual feminina. O sexo continua a ser um tema tabu no nosso país e sentes que ao longo destes anos ainda há muita coisa por falar? É um prazer estar aqui. De facto, tenho dedicado a minha vida a estes temas das questões da sexualidade, mas comecei um bocadinho por acaso, porque eu estava, portanto, antes de acabar o curso de Psicologia, eu até estava na área do teatro e que achava que ia ser uma atriz e que o curso seria só uma forma de conhecimento, mas que não iria exercer. Depois, no final, acabei por ir estagiar, fazer um estágio académico nos jornados da consulta de sexologia e foi a partir daí que eu comecei a sentir que era ali que eu queria estar. Pronto, e arrumei um assunto e comecei a desenvolver o outro ao longo do tempo. E os temas da sexualidade sempre me interessaram. Por exemplo, o tema final da minha licenciatura foi sobre pessoas transexuais. Portanto, na altura, e portanto, fomos a falar em 96, era um tema completamente falar de transexuais, eram aquelas pessoas estranhas que não se podiam falar e que, porque é que eu ia fazer até uma tese sobre essa matéria. Portanto, tive imensas dificuldades, muitos preconceitos, mas pronto, foi continuando. Quer dizer, os preconceitos das pessoas não me incomodam não me limitam. Normalmente até me fazem dão uma certa, não sei, uma adrenalina para tentar fazer com que não se mantenha. Portanto, de alguma forma fazer algo que possa resolver esses tabus e esses preconceitos vou tendo. Portanto, ao longo da vida, depois fui fazendo sempre clínica, não é? Que é aí onde é o meu sítio, não é? É o meu local. A psicologia clínica. A psicologia clínica, a psicoterapia, com casais, com pessoas individualmente. E, portanto, trabalho muitas questões, não só da parte que tem a ver com a sexualidade, não é? O prazer sexual, as questões relacionadas com a educação sexual, que é importantíssima. Eu acho que a grande falha que existe é a falta de educação sexual ao longo do tempo, não é só das criancinhas que precisam de ter educação sexual, mas ao longo do tempo, porque nós, à medida que vamos crescendo, temos uma série de desafios no que tem a ver com a intimidade e com a sexualidade e com a nossa saúde sexual e com os desafios, não é, que vamos tendo ao longo das várias fases da nossa vida. E, portanto, o que eu vejo é que, efetivamente, apesar de haver muito mais abertura para se falar das temáticas da sexualidade, não é? O que é certo é que continuamos a ter padrões que eu às vezes digo, às vezes parece que estou a ouvir casais relativamente jovens, 20 anos, menos de 30, e que têm questões muito parecidas com aquela que as minhas avós eventualmente teriam. Ou seja, há uma grande abertura, faz tudo, brinquedos sexuais por todo lado, vamos todos ao molho fé em Deus, não sei o que, mas depois as questões base do entendimento daquilo que é o respeito entre as pessoas, aquilo que é o consentimento, os limites corporais, os limites, não parece. E depois tudo com esta almofada do amor, não é? Os casais muitas vezes começam a me dizer exatamente isso. Eu amo-te, não é? Mas depois, quer dizer, depois insisto que tenhas sexo comigo, ou faço pressão, ou não te falo, ou não vou levar o lixo à rua, e portanto, do outro lado, geralmente mulheres, mas não só, mas geralmente mulheres, a cederem o tempo todo. A vida da mulher é sempre a ceder, não é? Porque para tentar conciliar, não é? Pronto, e aceder, porque efetivamente não há respeito nenhum pelo prazer e pelo desejo e pela vontade e pela disponibilidade feminina, não é? É quase como se fosse sempre um dever feminino estar disponível para o seu parceiro, parceira, mas pronto, neste caso mais parceiros, que é aí que
porque eu vejo mais essa pressão, não é? Portanto, o sentimento de culpa e tal. Pronto, eu já me estou a desviar daquilo que foi a pergunta, mas basicamente este tema interessa muito e é por isso que eu tenho trabalhado sempre à volta dele, os programas, os livros, não só para as mulheres e homens, mas para toda a gente, basicamente, e daí também o facto de ter avançado com a ideia do museu pedagógico. Ia-te perguntar precisamente por isso. Recentemente lançaste esse projeto do museu, até salvo erro, perto de um ano, neste caso Amor Veneris, uma viagem de prazer sexual feminino. Lá sentes que é uma das formas... é uma forma que eu tenho para... Porque em todas as coisas que eu faço tenho sempre aquela faceta do pedagógico sempre atrás da orelha. Eu venho aqui porque no meu íntimo é uma forma pedagógica de lançar e dizer coisas que vão chegar a um determinado público, por exemplo, não é? Todos os projetos que eu tenho, seja de livros, seja de podcast, seja de programas de televisão, foram sempre com esse intuito. Isto é pedagógico, eu posso pôr a minha assinatura, a minha missão, que é esta, se não puder, não me interessa absolutamente nada. Portanto, só faço aquilo que efetivamente pode ter essa perspectiva. No caso do Museu Pedagógico do Sexo, o ZEX, portanto, é um museu conceito, é um museu que eu pensava já desde 2010, assim foi a minha epifania onde surgiu, e portanto queria muito que houvesse um espaço de museu, não é? De obras de arte associada à sexualidade, não do ponto de vista daqueles museus que muitas vezes são espalhados pelo mundo, que são um bocadinho de sex shops, assim, um bocadinho mais bafões, mas sim para enaltecer exatamente a sexualidade e pôr ao nível da arte contemporânea, que é assim. E até a descoberta do prazer feminino. Eu digo isto porque também já visitei, de facto, do ponto de vista até histórico, é bastante interessante. E permite-nos esta questão do autoconhecimento e também do direito ao prazer sexual feminino. Exatamente, por isso é que tinha esse nome, a viagem, portanto era Amor Veneris, que quer dizer clitóris, para quem não sabe, e portanto basicamente representava este caminho por uma viagem ao prazer sexual feminino, mas não negando aquilo que é as situações em que não há prazer, mas sim desprazer, ou seja, acima de tudo violência. Portanto, a exposição convidava as pessoas a escolher um lado ou outro, ou seja, as pessoas tinham que entrar e tinham uma seta para uma parte do edifício ou outra e, consoante a escolha, entravam para uma aula que tinha a ver com o não consentimento, portanto, era tudo artistas com obras que remetiam para a violência sexual sobre as mulheres, e, portanto, era uma zona dura da exposição, mais negra, mais escura, com os sons do trabalho até feito pela Ana Rocha de Sousa, assim mais duro, as pessoas às vezes até sentiam mesmo um murro no estômago, porque aquilo era mais pesado, e depois eram remetidas para o lado, ou seja, escolheste este lado, mas podes ir ao outro, tipo, podes ser salva. E a mesma coisa, quem escolhia o lado, primeiramente o lado do consentimento, então faziam a viagem ao prazer sexual feminino, começavas pelo cérebro, que é o principal órgão sexual, pela pele, que é o maior órgão sexual, e depois terminava no clitóris, que é o uniforme que tem como função dar prazer, e portanto a ideia é que as pessoas tivessem um conhecimento sobre o que é isto, quando se fala de prazer sexual, o que é que estamos a falar, e para isso trazermos os artistas plásticos que vêm mostrar, e nós fazemos uma narrativa em prol dos vários, do que é ser mulher, os vários tipos de mulher, não é? As questões também de género, enfim, e portanto esta viagem começa sempre com esta ideia de consentimento, porque a base é sempre essa, ou seja, para haver respeito, para haver liberdade, para haver, enfim, para que os direitos sejam o consentimento está sempre muito presente, quer nas tuas intervenções, quer também na exposição. Sentes que de alguma forma a igualdade de género e o facto de o direito à reprodução sexual feminina e também o direito ao prazer feminino acaba por pôr em causa este caminho que temos a fazer para diminuir o fosso da igualdade, seja em Portugal, seja sobretudo em países, ainda há pouco aqui em off falávamos da questão do Afeganistão, e efetivamente ainda há lugares neste mundo em que nascer mulher de facto pode toldar toda a nossa existência e todos os nossos direitos. Sentes que isso ainda está em causa do ponto de vista da igualdade? É, porque eu acho que de facto, voltando à questão da educação, eu acho que há muito se resolve com a educação, mas com uma educação clara e participativa. E no que tem a ver com os direitos, não é? Nós temos ainda uma aceitação muito grande de uma ideia de que não temos, aceitamos coisas que são inaceitáveis. Há muitas coisas no que tem a ver no foro íntimo, ou relacional,
e depois também, enfim, em sociedades, porque nós ficamos... Se calhar para quem nos acompanha, muitas vezes as pessoas associam esta questão do que é aceitável só a práticas nefastas, como a mutilação genital feminina ou como a violência sobre mulheres, mas há outras formas, nomeadamente a violência emocional, que é algo que trabalhas muito, que também põe em causa os direitos da mulher. Nós, de facto, quando falamos de violência, achamos sempre que é uma série delas. E, por exemplo, na exposição falámos, de facto, da mutilação genital feminina, com as obras da Paula Rego, por exemplo, falámos de violação, com as obras da Alice, de Alice Geirinhas, e temos muitas ideias que é isto, não é? É uma coisa distante de nós, mas não. E por isso é que eu falo tanto disto. Como é que... no seio das relações, e era muito impressionante quando eu fazia visitas orientadas dentro da exposição, eu via os casalinhos, eu falava para eles e dizia assim, não se pode dizer que te amo e depois forçares a outra pessoa a estar contigo intimamente, porque já passaram 10 dias, porque é o teu dia de anos, porque toda a gente é assim, porque senão troco por outra pessoa, não é? E não perceber que a disponibilidade está na base do prazer e da vontade e da disponibilidade, e se nós soubermos, e isto é uma aprendizagem que eu acho que falta, que é saber que o sim é uma coisa muito... O sim é verdadeiramente a nossa vontade e a nossa disponibilidade para algo. E na intimidade é extremamente importante. É um sim claro, inequívoco, não é? E alegre, que tem a ver com a vontade e com o prazer que uma situação aconteça. O não é a liberdade individual que cada um de nós tem para dizer que não está disponível para aquela ação. Está para outras, para aquela íntima... Não está. E não é uma coisa contra a outra pessoa, é uma coisa a favor da própria. E é isto que eu passo a vida no consultório a educar as pessoas, é perceberem que quando uma pessoa diz que não quer estar consigo, não é uma tampa, não é dizer que não gosta de ti, não quer dizer que tenha outra pessoa, não quer dizer que esta tenha deixado de ser atraente, tem a ver com a possibilidade a possibilidade dentro de uma relação que supostamente é uma relação boa, não é? De cada um poder dizer sim, não, em liberdade, não é? E portanto eu brinco muito com o 25 de Abril, digo que a relação devia ser sempre um 25 de Abril sempre, ou seja, a possibilidade, eu só estou contigo intimamente se de facto estou disponível. E se eu estiver disponível e tu estiveres disponível, então é um match perfeito e vamos ter um momento de intimidade prazerosa. Porque quando um ganha, vence a batalha, ou seja, pressiona, o outro cede por culpa e diz que sim, e põe-se em formato frango congelado para levar com a situação e para despachar até de uma forma muito rápida. O que acontece é que há um que parece que é vitorioso daquela situação e outro que não, mas os dois perdem no fundo. E como é que podemos desconstruir, ou seja, do ponto de vista da educação, que ferramentas é que podemos utilizar enquanto sociedade e até do ponto de vista das políticas para desconstruir esses preconceitos que ainda continuam a marcar as relações e, acima de tudo, o impacto que isto tem na igualdade de género, porque quando temos estudos, como recentemente tivemos do Fundo das Nações Unidas para a Cooperação e Desenvolvimento, que nos diz que mais de 70% das mulheres a nível global não podem decidir sobre o seu corpo, e isto inclui não decidirem, por exemplo, se podem ir ao médico, se podem utilizar métodos contraceptivos ou até mesmo decidir sobre ter ou não relações sexuais e engravidar ou não. Isto de facto é uma realidade ainda muito preocupante. É muito preocupante e mesmo nos sítios em que eventualmente as coisas estão separadas estão sempre a regredir, não é? No dia da inauguração da exposição, dia 24 de julho de 22, nos Estados Unidos o retrocesso relativamente à interrupção voluntária da gravidez, não é? E portanto nós estamos sempre na iminência daquilo que são as nossas conquistas para a igualdade, não é? E para as mulheres poderem decidir livremente sobre o seu corpo e bem, não é? Porque não há nenhum homem que o faça por ela, não são os pais que têm que decidir por ela, portanto no fundo é impressionante como temos de estar sempre atrás da manutenção desses direitos. Parecem tão claros, porque é que constantemente estão a ser aniquilados, não se percebe muito bem porquê, não é? E de facto, em tantas partes do mundo, nós aqui defendemos direitos que estão muito acima daquilo que são os direitos básicos em muitos países, não é? Efetivamente. Não é? As pessoas às vezes dizem, quando as mulheres afegãs me mandavam as suas cartas e as suas intenções e salvo, as coisas que elas descreviam, eu ficava envergonhada porque eu tinha tantos, o fosso era tão grande entre os meus direitos, as minhas regalias e as minhas conquistas no país onde eu vivo, não é? Apesar de andarmos sempre que ainda assim estão ameaçados sempre, estão sempre ameaçados.
quer dizer, aquilo que eu ouço em determinados sítios é de uma brutalidade. E como é que a gente consegue efetivamente mudar o mundo de uma forma a que esses 70% se alterem de uma forma... Porque é que as pessoas não têm interesse nisso? Porque, no fundo, que podemos fazer em termos de comunidade, até do ponto de vista mais internacional, para que os direitos sexuais e reprodutivos sejam levados a sério e também sejam colocados na agenda? Porque, sobretudo agora num mundo que está fortemente polarizado entre as agendas da extrema-direita e faz falta forças políticas também mais moderadas, mas acima de tudo em que estes movimentos põem em causa todas as conquistas que temos feito e que em países como o Afeganistão não são sequer democracias, em que efetivamente as mulheres não têm voz e não têm uma palavra a dizer sobre aquilo que são os seus direitos, o que é que podemos fazer enquanto comunidade e sobretudo para quem está no terreno, ouvir essas vítimas, essas sobreviventes e que precisam de se reconstruir? O que é que sentes que poderíamos fazer mais? Eu vejo que muitas vezes nestas situações, por exemplo, de outros países, outras comunidades, as pessoas acham que são muito distantes e, portanto, que não conseguem fazer nada. O que é que eu posso fazer? Não é? Eu lembro na altura, quando de repente aconteceu aquele agosto, agora já não sei o ano exato, mas no Afeganistão, da tomada dos talibãs, eu estava numa inquietação, pensava, o que é que eu posso fazer? E pensei, eu não consigo fazer nada, mas o que é que eu posso fazer? E de repente, porque ouço uma entrevista de uma afegã que tinha sido salva por uma espanhola do Afeganistão, e estava na Polónia, e portanto ela estava a dar uma entrevista de uma coisa que eu também tinha participado, e de repente disse, o que é que eu posso fazer? Eu perguntei à espanhola, o que é que eu posso fazer? E ela disse, podes ajudar, mas como? Que eu nunca fiz isto na minha vida. Desenrasca-te. E foi o que eu fiz, desenrasco-me. Começou-me a mandar dossiês e eu disse, rede de relações, quem é que eu vou chatear? E comecei a mandar, e criou-se uma rede de relações impressionante, pessoas que queriam ajudar efetivamente aquelas mulheres. E, portanto, uma pessoa consegue construir muito, muitas pessoas conseguem construir imenso, é uma coisa impressionante. Mas tem que ser, na altura eu estava completamente obsessiva com isto, fiquei muito obsessiva com esta questão, porque estava naquela que quer salvar, mas não consegue salvar toda a gente, mas consegue ajudar algumas pessoas, e eu acho que esta coisa, nós sozinhos não conseguimos nada, tem que ser sempre com outras pessoas. E temos que sair do nosso umbigo, porque as pessoas só se mobilizam muitas vezes quando são coisas que lhe retiram direitos, não é? Porque não deixaram fazer isto, porque não tive direito a isto, e às vezes fazem grandes cavalos de batalha porque o seu direito, não é? Uma coisa muito pessoal foi atingido e, portanto, de repente mobilizam-se. Mas a gente tem que olhar, tem que ter muito mais empatia do que aquilo que são as nossas próprias questões, não é? E pensarmos enquanto mulheres, enquanto homens, enquanto pessoas deste mundo, que existe esta desigualdade toda pelo mundo inteiro e que temos que sair um bocadinho daquilo que são as nossas vidinhas, quer dizer, temos cá... Achas que também seria preciso mais investimento no apoio, por exemplo, à saúde mental, claro. porque para essas pessoas há um dano e que tem que ser reparado, ou seja, tem que haver um apoio também, seja emocional, seja para que a pessoa possa ter, não sei se o termo mais correto será as suas bengalas para se reconstruir, mas que essas mulheres precisem efetivamente de ajuda para poderem reconstruir as suas vidas, voltar a olhar até para aquilo que possa ser o sexo ou até mesmo os seus direitos sexuais e reprodutivos, para um direito a também ter prazer e não apenas uma questão reprodutiva. Sentes que era preciso ter mais investimento em matéria de direito à saúde e saúde sexual? Direito à saúde mental, as questões também da saúde sexual pura e dura, reprodutiva, isso estamos sempre em déficit. O debate resvala sempre às casas de banho mistas e estamos a falar de muito mais do que isso, um universo de emoções e de direitos. Sim, as pessoas precisam de apoio, precisam de esclarecer. Nós também depois estamos a falar de países com de forma cultural diferente, portanto não pode ser chapa assim, como as questões da mutilação genital feminina. Claro. Não podemos dizer, ai que horror, aquilo acontece daquela maneira, são todos, como é que aquelas pessoas fazem aquilo? Nós temos que entrar na comunidade, temos que perceber também aquela cultura para conseguir a pouco e pouco mudá-la. Não podemos nós, brancos, evoluídos aqui, dizer que nós é que estamos em cima da sabedoria, porque nós, brancos, europeus, andámos a fazer também intervenções cirúrgicas para reter o clitóris, mas era tudo com outras... Com outra invólucro, não é? Portanto, temos de ter atenção quando criticamos os outros, porque aí não conseguimos fazer absolutamente nenhuma mudança. E as mulheres nisso são muito importantes para a mudança, porque têm uma capacidade de comunicação e negociar, toda a vida passam a vida a negociar a vida toda. Os homens é pela força, as mulheres é
pela capacidade de argumentação, não é? Pelos vários pontos de vista. E isto é muito interessante. Mulheres no poder, mulheres nas organizações, ajudaria muito mais a que todas estas questões fossem trabalhadas de uma forma muito mais interessante. Em cooperação, não é? Em cooperação. Porque temos as questões de tudo das mulheres. As mulheres são muito mais marcadas pelas questões da saúde sexual do que eventualmente os homens, porque têm os períodos menstruais, têm as menstruações, têm as gravidezes, têm a menopausa, têm as doenças associadas às endometrioses. Também se fala muito pouco, ou seja, estamos a falar, felizmente temos falado nos últimos tempos da pobreza menstrual e do acesso a estes bens de forma gratuita, mas, por exemplo, fala-se muito pouco da menstruação, da menopausa, fala-se muito pouco do impacto que isso tem na vida de uma mulher, a parte depois também, como é evidente, de outras áreas, como por exemplo a endometriose, que também é uma doença muito silenciosa durante muitos anos, mas de grande sofrimento para quem convive diariamente com a mesma. Sim, e esta coisa da normalização da dor feminina, a mulher está habituada, não é, a fazer tudo em casa, claro, isso é outro tema, não é, mas ao mesmo tempo a aceitar a dor como uma coisa natural, não é? A dor menstrual, não é? A dor da endometriose, a dor do pós-parto, mesmo. Enfim, e eu acho que há muita falta de informação, e depois passando aqui para a parte da intimidade, das gravidezes, que eu vejo tantas vezes as ginecologistas a dizerem sim, ao fim do mês, isto já está tudo bem, pode-se iniciar a sua vida sexual. Isso é um disparate, portanto, porque emocionalmente a pessoa não está preparada para iniciar a sua vida sexual, pode fisicamente estar. Como é que isto é dito ainda, muitas vezes, ao casal que aparece lá, passado um mês sobre o dia do parto, e que veio para casa com esta informação de que a médica dá autorização, por exemplo, para se iniciar a sua vida sexual, a partir daquele momento, emocionalmente, se calhar, a maior parte das mulheres não está preparada antes de um ano. Um ano, mas já esperei 9 meses, como é que é? Portanto, temos que mudar a forma como entendemos as coisas e tem sempre esta palavra do consentimento e de olhar o tema da sexualidade, voltando ao tema da sexualidade, é muito importante porque nós temos uma ideia de que sexo é uma determinada coisa, é muito orientada para a penetração, muito orientada para um prazer que é através de um coito, não é que supostamente o orgasmo deve acontecer nessa circunstância, desvalorizamos as outras formas todas de intimidade que são tão interessantes e tão estimulantes para a maior parte das mulheres, porque exatamente a maior parte das mulheres não tem prazer através da penetração. Portanto, todas estas coisas, quando começam a ser desmontadas e desmistificadas, ajudam até a que as relações fiquem muito melhores, e, portanto, melhores relações conjugais, relacionadas, seja lá o que for, mais tranquilas, ajudam de facto as pessoas a terem mais capacidade até de fazer outras coisas de uma forma muito mais equilibrada, não é? Portanto, e como é que podemos melhorar o acesso a essa informação? Ou seja, porque de facto a informação aqui é poder, para além de ser empoderadora para a mulher em si, para a própria relação entre homens e mulheres e também para em termos sociais, para diminuirmos o fosso da desigualdade. Imagino que o acesso à informação aqui seja tudo. Há um papel que pode caber também, não apenas às escolas, mas lá está aos centros de saúde, às próprias autarquias, ao Estado, porque no caso da mutilação genital feminina, nós temos de facto pugnado por garantir que o próprio Estado, na matéria de cooperação e desenvolvimento, continue a apoiar esses programas. Mas precisamos de ir mais fundo, não é, naquilo que é o nosso cotidiano, ou seja, não apenas àquela realidade que achamos que está distante, mas à realidade que se calhar está na porta ao lado. Como é que podemos melhorar esse acesso? Eu acho que temos que voltar a mexer na educação, as questões da educação sexual nas escolas, não é? Nós temos depois uma aula muito conservadora, não é? Vem dizer que não, os nossos filhos não têm tido educação sexual, a gente educa-os em casa, pessoas que são conservadoras e que têm muitas vezes uma forma de ver a intimidade também muito pouco interessante, não é? E portanto tem que haver mais acesso à informação, canais científicos e canais que efetivamente sejam interessantes e que não sejam também a criar novos tipos de preconceitos de que é suposto de repente a pessoa também ser tudo e fazer tudo. Portanto, há aqui nós temos que estar sempre a desconstruir determinado tipo de coisas, não é? Ou seja, a informação científica é aquela que é mais interessante, mas é preciso haver diálogo, porque neste momento as pessoas têm muito acesso à informação. Através da internet conseguem ir quase a todo lado. Há muitos conteúdos na internet, uns bons, outros maus, não é? Mas para além da leitura desses conteúdos, é preciso dialogar. O diálogo e a discussão construtiva, colocar questões e poder ser respondida é uma coisa muito interessante para a pessoa
lidar com os seus próprios preconceitos relativamente à sua pessoa, enquanto indivíduo, na relação com o outro, à intimidade e por aí fora. E, portanto, eu acho que começam a faltar poucos núcleos de discussão. Eu percebi, por exemplo, durante a exposição, eu comecei a criar uma coisa que era falar sobre sexo. Então, eu estava sentadinha, convidava as pessoas para sentarem numa roda, como se estivéssemos à volta de uma fogueira, dentro do espírito um bocadinho, sei lá, de escuteiros, à volta. Vamos falar sobre questões. E era muito interessante perceber que as pessoas tinham montes de dúvidas e sentiam-se à vontade para colocar as dúvidas e aquelas que não sentiam, escreviam um papelinho e eu lia e respondia, e era muito interessante o feedback, que é, ok, temos um sítio, nós adultos e pessoas mais jovens e mais velhas, onde se possa falar de todas as nossas questões, onde já não há espaço para a gente poder falar isso, não é? Porque, voltando à questão da educação sexual, este entendimento que é só naquelas idades, só no crescimento, é pouco, porque depois o resto da vida tem tantos preconceitos que estão instituídos e que é preciso estar sempre portanto, deveria haver um espaço, não sei como é que isso se consegue, não é? As pessoas vão fazendo isso um bocadinho, cada um faz na sua capelinha. Eu acho que depois acabamos por estar todos um bocadinho desmembrados, não é? Cada um a defender a sua capelinha, a sua originalidade, a sua não sei o quê, e depois acaba por não se fazer uma coisa que podia ser mais... acima de tudo estruturada e do ponto de vista também acessível, porque as assimetrias sociais que persistem também não permitem a todas as pessoas chegar à informação. E há também aqui um tabu muito relacionado com a questão, neste caso, os direitos sexuais, mas já numa perspectiva da violência que também é exercida contra os homens, nomeadamente os rapazes. E quando houve agora recentemente os abusos sexuais no seio da igreja, isso foi mais falado novamente. Há também aqui um caminho a percorrer, porque aqui estamos a falar também de um flagelo, por vezes, duplamente silencioso, porque temos ainda muito aquela mentalidade que um homem não chora ou que um homem não expõe os seus sentimentos, não trabalha também aquilo que é a sua necessidade de reconstrução. Nesta dimensão também sentes que é preciso fazermos mais, até porque o argumento que falavas há pouco do conservadorismo, que muitos pais possam sentir para que nas crianças na escola não tenham acesso à educação sexual, esquecem-se do reverso da moeda, que é preciso que uma criança saiba que pode e deve dizer que não, e que o seu corpo é o seu limite e que qualquer adulto tem que respeitar, até para evitarmos flagelos como o que aconteceram recentemente, em que depois há um silêncio ensurdecedor em torno deste tipo de barbaridades que são cometidas, de horrores que são cometidas contra crianças e jovens. Eu acho que tem que haver um trabalho muito específico para as crianças perceberem que há sítios que não se tocam, não é? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que perceber que 80% era a última porcentagem que eu tinha das situações de abuso, até acontecem no seio da família. E, portanto, sim. Ou seja, temos aqui um problema grave. Temos também um paradoxo, não é? A família a família é conservadora ou é a principal ameaça? Tem um Estado que entrar dentro das famílias e... Por isso é que há uma responsabilidade partilhada, não é? Ou seja, nós todos temos que estar muito atentos e atentas, não é? No fundo, para tentar perceber e não... A gente, quando conversa, nem toda a gente tem acesso, mas agora há pouco falei de pessoas que às vezes até têm como missão ir falar com crianças exatamente para explicar o que é que não deve acontecer, não é? E estamos a falar de questões de abuso infantil, podia ser na igreja, portanto, se houver mais esta... tem que ser informação, tem que ser em várias formas. Uma é através das escolas, mas quem não vai à escola ou quem não tem acesso à escola tem que ser, se calhar, através das televisões, das promoções, das publicidades no meio da rua, sei lá, dos folhetos, nas latas de papinhas para criança, não sei. Temos que conseguir chegar às crianças para elas perceberem que existem pessoas preocupadas com a sua saúde, não é? Com o seu bem-estar e que elas podem pedir ajuda, não é? Só que isto é sempre um dilema. Eu peço ajuda, fico sem pai, fico sem avô, fico sem meu tio, não é? Como é que a gente consegue mexer nisto? É sempre com mais informação e ajudando também os pais e os avós e os tios a perceber que não é por aí, não é? Portanto, não sei bem como é que a gente resolve isto, não é? Mas eu acho sempre que maior informação é sempre a melhor solução. Há um tema também que acaba por, assim, mais recentemente ter vindo a ser falado, que tem a ver com o ecofeminismo e como é que o ambiente pode, de facto, afetar aquilo que é a relação direta que existe entre a sustentabilidade ambiental e os direitos sexuais e reprodutivos. Pode explicar-nos também como é que a promoção destes direitos pode contribuir para um desenvolvimento mais sustentável
Sabemos também que há quem negue a Agenda 2030 e os Objetivos dos Desenvolvimento Sustentáveis, mas a verdade é que nos fala em igualdade de género, em clima e como a escassez dos recursos naturais, pensemos, por exemplo, na questão da água, na ausência da água, pode afetar de forma tão direta os direitos das mulheres. As mulheres são sempre aquelas que são mais penalizadas, não é? Portanto, a igualdade tenta que isso não, essa decalagem entre homens e mulheres não seja tão profunda, não é? E, portanto, como é que se dá a volta a isto? De facto, não sei, não é? Mas como é que a gente consegue... Eu acho que a informação, volto sempre à informação, à defesa dos direitos, ao facto das mulheres serem mais saudáveis e terem direito a uma série de defenderem a sua saúde sexual, terem acesso aos recursos médicos, por exemplo, informação atualizada, tudo isso vai fazer com que tenham maior saúde, se defendam melhor, decidam quando é que querem ser mães ou se não querem ser mães, ou o intervalo entre cada uma das gravidez, se assim for, não é? À sua privacidade, a não serem, a estarem livres de coesão, de coerção ou de violência, tudo isso faz com que haja mais, ou seja, tendo os direitos sexuais mais estabelecidos e mais bem defendidos, faz com que as pessoas, genericamente, tenham uma vida com maior qualidade, logo com muito maior capacidade de se preocuparem com outras questões que não são a sua própria sobrevivência e a sua própria dor, não é? Portanto, e as mulheres com a sua capacidade imensa de desenvolvimento, de cooperação, não é? De argumentação, quer dizer, no fundo, em última instância, conseguem ser, não é? Conseguimos encontrar aqui mais sustentabilidade em várias dimensões, quando de alguma forma temos... Eu acho que as pessoas que conseguem ser mais sustentáveis são aquelas que de alguma forma conseguem estar mais equilibradas, mesmo as questões da saúde mental. Mas depois o reverso também acontece, ou seja, quando falamos, por exemplo, nas alterações climáticas, nem sempre nos lembramos, não é o nosso caso, somos sensíveis ao tema, mas tem-se falado muito, neste caso, quer dos migrantes, quer dos refugiados de guerra, mas o mundo vai lidar também com o fenómeno dos refugiados climáticos e isto vai impactar, em primeiro lugar, como bem sabemos, as mulheres e as crianças, que são os mais vulneráveis. E aqui, mais uma vez, podemos voltar a ter este desequilíbrio provocado pela questão ambiental e daí a questão de facto, defendermos o ambiente acaba por ser também uma outra face de uma mesma moeda, que é a defesa dos direitos, neste caso sociais, mas também sexuais e reprodutivos destas mulheres que sabemos que vão ser afetadas também pelas alterações climáticas. Sim, mas o que é que a gente pode fazer em termos práticos para ultrapassar esta questão? Eu não sei qual é a solução, ou seja, como é que conseguimos ser sustentáveis? Nós desde logo arranjamos já uma panóplia de medidas, nomeadamente combater os combustíveis fósseis, entre tantas outras medidas, para ver se conseguimos ter um mundo mais justo ambientalmente, para termos mais justiça social. Mas presumo que a fórmula seja a mesma do ponto de vista da resposta mais clínica e da resposta depois do ponto de vista social, que passa por esse apoio, o acesso à informação. O apoio era muito importante que as pessoas tivessem apoio, acesso à psicoterapia, a terapias de grupo, a situações em que de facto houvesse um equilíbrio da sua saúde mental acima de tudo, porque nós sabemos que a saúde mental foi super afetada, nomeadamente agora depois do Covid, foi uma situação muito emergente e felizmente começou-se a falar muito de uma forma muito menos, enfim, com menos tabus, porque até há muito pouco tempo, quando se falava de saúde mental, era sempre uma coisa, o defunto dentro da caixa, não é? Portanto, agora retirou-se, portanto, significa que nós estamos todos mais capazes de falar sobre uma questão que é tão importante e que impacta tanto também depois a capacidade da pessoa poder trabalhar, da pessoa poder associar-se, a poder eventualmente defender uma série de coisas que vão para além daquilo que é o dia-a-dia só individual, não é? Portanto, E em relação às políticas públicas, o que é que achas que poderíamos promover enquanto política pública para integrarmos estas questões da sustentabilidade, de garantirmos mais resiliência também para as comunidades, porque na verdade precisamos de empoderar estas comunidades, sobretudo, e há pouco davas o exemplo da intervenção no Afeganistão, essa rede que foi criada para dar este apoio,
Quando pensamos na mutilação genital feminina, também sabemos que tem que partir muito do trabalho junto às comunidades, este apoio e cooperação para o desenvolvimento, e há pouco estavas a falar da pandemia, e eu recordo-me que os dados o que nos diziam era que por causa da pandemia corríamos um risco de ter um retrocesso de cerca de 2 anos e de mais de 2 milhões de meninas afetadas com estas práticas nefastas como a mutilação. Que políticas é que podemos então promover para sermos aqui o contraponto, não é, destes retrocessos que sentimos? Bem, nós em Portugal até tem uma série de medidas e leis que até têm defendido bastante, tem sido até enfim, relativamente a outros países, até tem estado assim num caminho dianteiro, não é? É o único país é o único país do mundo que comemora efetivamente o Dia Nacional da Saúde Sexual no dia 4 de setembro, e foi aprovado por unanimidade do Parlamento, não é? Há 3 anos atrás. Portanto, significa que existe por parte do nosso governo essa preocupação, que depois não sei até que ponto é que esse dia não está só refém depois das associações que defendem isso, não é? Por exemplo, nesse Dia Nacional de Saúde Sexual poderia ser um marco e, de facto, poderia haver políticas mais a nível do governo exatamente para esclarecer as pessoas a importância do que é a saúde sexual, as questões dos direitos sexuais, os acessos, fazer uma série de estudos para perceber se as pessoas desde miúdas têm acesso, se a maior parte das pessoas têm acesso a uma consulta de ginecologia, com que frequência, se têm acesso aos métodos contraceptivos, se têm acesso efetivamente aos preservativos que estão em decréscimo, não é? Se é preciso voltar a fazer campanhas. E, portanto, há uma série de coisas, não é, que nós temos de estar sempre a repetir, porque o que eu entendo é que na altura dos anos 80 que tínhamos de facto a pandemia da SIDA, não é? De repente o preservativo, havia campanhas em todo lado e as pessoas entenderam que as pessoas já tinham interiorizado, mas as pessoas estão sempre a crescer e os targets que eram naquela altura, agora, para esta altura, têm uma outra idade. Portanto, nós temos de estar sempre a educar, sempre a informar e, portanto, o governo deveria, de facto, lançar uma série de campanhas e apoiar a maior parte das associações que trabalham em prol de comunidades, depois são muito específicos, porque depois não têm capacidade, as associações não têm capacidade depois para poder atender, não é? Ou para poder apoiar um número muito grande e, portanto, é sempre uma dimensão muito local. Eu ajudei aquelas mulheres que vieram, ajudei aquele grupinho, não é? A Associação da Mutilação da Margem Sul de Seixal ajuda aquele grupo de mulheres que ali está. E, portanto, tem que haver uma estrutura apoiada pelo Estado, não é? Porque o Estado tem interesse, não teria também promovido o Dia Nacional da Saúde Sexual, estamos a falar nas questões relacionadas com a saúde sexual e os direitos sexuais, não é? E, portanto, temos depois de ter ações e, portanto, tem que ser consequente, na verdade. Tem que ser consequente, porque há 3 anos que sim, depois sim, a Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica faz ações, mas é preciso uma caturrice, eu percebo, porque na altura, para as coisas acontecerem, para haver campanhas, era preciso telefonar e fazer e estar ali em cima, era um esforço individual. Sentes que a sociedade civil tem tido um grande papel e tem, de facto, sido impulsionadora desta mudança, deste garante dos direitos sexuais e reprodutivos? Eu acho que sim. Ou seja, têm sido sobretudo essas redes mais informais? Sim, acho que também há uma série de trabalho feito e as comissões das igualdades têm feito um trabalho extraordinário no apoio às associações e a tentar juntar. A questão que não é, mas é uma necessidade tão grande que não é suficiente, não é? E, portanto, há muitos desafios e às vezes as leis aparecem, são regulamentadas, mas depois não se põem em prática e, portanto, a começar pela educação sexual, depois umas escolas sim, outras escolas não, e, portanto, não há meio. Depois as pessoas dizem, ok, mas as pessoas têm acesso à informação, não precisam disso, ou é uma coisa do foro familiar, portanto, estamos sempre a andar para trás. E sempre destapamos uma coisa, resolvemos aquilo, depois temos as modas, não é? Pronto, agora temos as modas da menopausa, ainda bem, não é? Que eu também estou a passar por ela, é uma coisa que me interessa, mas não devia ser só assim, não é? Porque isto está sempre a acontecer, ciclicamente, não é? Portanto, o que é que a gente pode fazer? É, sei lá, eu tentar participar o máximo possível em ações que possam desmistificar, desconstruir, apoiar, mas quer dizer, nós também não conseguimos estar sempre, ou estamos em associações, ou
ou em determinado tipo de contextos que têm esse poder para conseguir transformar, ou muitas vezes as pessoas desistem porque acham que sozinhos não vão lá nenhum. Mas... E desta experiência que tens, qual foi o episódio que mais te marcou, ou que momento mais inspirador sentiste ao longo desta jornada, não é? Desta viagem neste tema? Não é? Eu tive já muitas as experiências que são para mim mais marcantes, não é? Mais me entusiasmam, tem a ver sempre com a clínica. E já tive muitas coisas muito interessantes na minha vida, desde programas de televisão, a ABSEX que eu fiz na altura foi um êxito tremendo e não sei o quê. Sei lá, quando consigo terminar um livro, que é um exercício muito difícil de se fazer, para quem não é escritor, acho que é mesmo. Mas há coisas que têm a ver, eu acho que deve ter qualquer coisa, o síndrome de Salvador, e portanto sempre que eu sinto que numa, seja de casal, seja individual, as coisas, aquela pessoa sente-se feliz, conseguir com que aquela pessoa, acima de tudo, com o esforço dela, não é? Ultrapassasse a sua infelicidade, a sua tristeza e chegasse a um outro patamar, isso para mim acho que é mesmo a história mais reconfortante. Claro que ter feito a primeira exposição no Musex foi uma coisa extraordinária, outras coisas, trazer mulheres do Afeganistão e as famílias e pô-las a salvo em Portugal, foi uma experiência muito emocional, mas no dia-a-dia eu acho que é mesmo esta relação terapêutica que eu tenho, e é por isso que a clínica é tão importante para mim, e estou-me a imaginar muito velhinha e a continuar a fazer clínica, meio gaga, porque acho que tem esse retorno, não é? Eu vinha do palco, tinha o retorno das palminhas e tal, e eu acho que a coisa mais parecida, não preciso que me deem palmas, mas eu senti que as pessoas ficam melhores, e que de alguma forma eu participei nisso, não é? Talvez seja aquilo que mais me alegra na vida profissional, não é? Mais gratificante. Tenho outras alegrias, pronto, depois para além da parte profissional tenho muitas outras. Nós estamos aqui a aproximar-nos do fim deste podcast, mas e antes de chegarmos aqui ao nosso quiz, vamos ter aqui um pequeno quiz para fazer contigo, tens alguma mensagem que gostasses de deixar a quem nos tem para acompanhar aqui para encerrarmos esta parte mais da nossa conversa? Não sei, acho que as pessoas têm que não deixar a vida correr, nem empurrarem pela barriga as suas questões ao longo das várias fases do seu crescimento. Ou seja, eu vejo muitas pessoas a sofrerem durante muito tempo porque às vezes têm dificuldade em tomar decisões, têm medo do resultado da sua decisão, porque acham que eventualmente pode não ser a melhor, mas pior do que não decidir é passar a vida toda com essa indefinição. Porque depois de decidirmos uma coisa, podemos depois, mais à frente, tomar novas decisões e, portanto, as pessoas têm que perceber que é preciso, enfim, aceitar esses desafios da vida e tomar decisões. É importante. Depois é preciso que naquilo que são as relações entre as pessoas, é muito importante que percebam que o consentimento daquilo que vai acontecer, das suas ações, e nomeadamente num aspecto mais íntimo, não é? É fundamental para o seu bem-estar, para o bem-estar da relação e eventualmente para o bem-estar da família, mais alargada, se ela existir, não é? E, portanto, primeiro sou não é? Primeiro sou eu, depois és tu e depois é que há um nós. E, portanto, nesse sentido, é muito importante que eu perceba quais são os meus limites, os meus desejos, as minhas vontades e que perceba que a vida é muito mais de sofrimento e, portanto, vamos tentar ultrapassar. E perceber mesmo o sofrimento, há sempre uma forma positiva de ver, mesmo as coisas mais dramáticas da nossa vida, a perda de alguém, a perda de uma relação, a perda de um filho, a perda de um pai, a perda de um trabalho. Ainda assim, nós somos extraordinários, somos pessoas extraordinárias na maior parte de nós, não é? E conseguimos transformar e somos muito mais resilientes e mais capazes do que muitas vezes achamos com a tristeza ou com uma perda qualquer. E às vezes temos de tirar o bom desse mal que nos aconteceu e perceber como é que a gente cresce com isso. E pronto, e acho que por aí. Marta, muito obrigada pela tua participação aqui no podcast Ver Sem Fronteiras. Antes de ir embora, temos um pequeno quiz, um momento de quiz de perguntas e respostas, mas eu não resisto a colocar aqui uma pergunta que é, se tivesses que escolher alguma personalidade em relação aos direitos sexuais e reprodutivos que deixasses à deriva ou outra que oferecesse uma bússola para se guiar, quem é que escolherias?
E porquê? Eu vou escolher uma pessoa que vocês não posso dizer o nome. Pronto, vou escolher uma pessoa que eu acompanhei, não é? Porque é uma pessoa com os recursos limitados e que teve uma experiência de vida tremenda. E quando falamos de tremenda, é ter sido abusada na infância e na juventude por todas as famílias de acolhimento por onde passou. E é uma mulher que foi capaz, não é, de transformar a dor de toda esta existência, de deixar de ser vítima e ir à procura, de facto, de felicidade, não só na sua relação depois conjugal. E, portanto, isto é uma pessoa admirável. Há muitas mulheres admiráveis e homens, pronto, estamos a falar de mulheres, mas eu às vezes essa pergunta remete sempre àqueles nomes, e eu tenho muitos nomes, mas eu acho que faria ao contrário. É mesmo aquela mulher que foi capaz de dizer chega, foi capaz de dizer que eu não quero continuar a ser vítima, não quero continuar neste sofrimento e tenho direito a mais. E que se empenha nisso e consegue, efetivamente, ver a sua vida de uma forma completamente diferente. Eu tenho uma admiração profunda por estas mulheres. E num país onde temos mais de 30 mil denúncias todos os anos de violência doméstica, onde se inclui tantas vezes, infelizmente, a violência sexual, precisamos de facto ter essas bússolas que nos norteiam. E é uma bússola porque esta mulher depois não ficou por aí, resolveu também dar o seu contributo depois de uma experiência e tentar ajudar outras crianças, como ela, foram vítimas, no fundo, a ter uma vida muito melhor e mais interessante, de deixar de estar só naquela postura de vítima. E, portanto, estas mulheres deviam ser todas premiadas e trazidas para elas até explicarem como é que conseguem fazer estes processos, não é, tão duros, que outras, não é, que não passaram por estas situações, que são observando e sabendo como é que elas conseguem, não é? Portanto, mesmo nas coisas más, lá está, as pessoas conseguem ter uma energia e uma capacidade transformadora que é extraordinária. E, portanto, são essas que eu admiro profundamente e pronto, e para quem... Obrigada também por essa partilha, Marta. Então vamos agora aqui ao nosso quiz e começava por te perguntar qual é a relação entre a igualdade de género e a sustentabilidade ambiental. Vou-te dar algumas opções. Não há relação. A igualdade de género pode contribuir para práticas mais sustentáveis e equitativas. C. A sustentabilidade ambiental impede a igualdade de género. Ou D. Apenas questões económicas influenciam a sustentabilidade. A igualdade de género pode contribuir, como é óbvio, para práticas mais sustentáveis e equitativas. Uma nova pergunta. Como é que a educação das mulheres está ligada à sustentabilidade ambiental? A. Não tem impacto direto. B. Mulheres educadas têm mais chances de participar em iniciativas ambientais e tomar decisões informadas. C. Aumentou... Eu acho que é essa. Sim, mas também temos aqui algumas respostas negacionistas, mas acertaste à primeira. A C. Aumenta o consumo dos recursos naturais. Esta, por acaso, ainda nunca tinha ouvido. Aumenta? O consumo dos recursos naturais. Ou seja, as mulheres terem acesso à educação. Sim, aumentamos o consumo dos recursos naturais. Isto são as nossas fake news. Isso foi escrito por... Ou D, a educação das mulheres é irrelevante para a sustentabilidade. Mas já acertaste, portanto é B, as mulheres com acesso à educação têm mais chances de participar em iniciativas ambientais e tomar decisões informadas. A última questão, qual é uma política pública eficaz que pode integrar a igualdade de género, direitos sexuais e reprodutivos e sustentabilidade ambiental? A. O investimento em energia não renovável. Eu aqui não resisto à piada, porque o prazer sexual também é uma energia de fonte renovável e inesgotável, não é? B. A promoção da educação sexual abrangente e o acesso a serviços de saúde reprodutiva. C. A expansão de áreas industriais sem controle ambiental. Ou D. A restrição dos direitos reprodutivos. Temos outra vez a B. A promoção da educação sexual abrangente e acesso a serviços de saúde reprodutiva. Marta, foi um gosto imenso ter-te aqui no podcast. Permite-me também agradecer-te por todo o trabalho que tens desenvolvido ao longo destes anos a quebrar não apenas tabus, mas acima de tudo a empoderar meninas e mulheres, porque de facto a saúde sexual e reprodutiva e a terapia familiar não só promove comunidades mais resilientes, mais sustentáveis, mas acima de tudo pessoas mais felizes. E eu acho que na verdade é tudo isso que nós procuramos em sociedade. Falámos aqui de um tema muito sério, falámos aqui também da violência, da violação e da violência doméstica, e para quem nos acompanha do outro lado do podcast, deixo aqui também a informação, há muitas associações que podem ajudar
nomeadamente à APAV ou também a Quebrar o Silêncio. Se estiverem em alguma destas situações, não hesitam em segurança de contactar estas associações. E muito obrigada, Marta, mais uma vez. Obrigada, Estamos aqui em breve, fiquem atentos, vamos ter muito em breve mais um novo episódio do podcast Verde Sem Fronteiras. No próximo episódio vamos voltar aqui a falar de ambiente. Fiquem atentas e atentos.